A essência de quem nós somos é o Self 2, é Deus, é fé, é emoção, é o melhor do consciente. Entender Deus é uma coisa. Você acredita em Deus? Acredito. Você sente Deus? É outra pergunta. Quantas vezes a pessoa tá para ficar rica, ela joga tudo fora porque ela sabe, mas a minha família é pobre, como que você diz? Que é muito mais do que estudar, é muito mais do que ter fé. É você estar pronto para liberar e lembrar de todas as suas memórias. Eu quero falar sobre essas três mentes, esses três eus, essas três vozes que a gente tem dentro da cabeça, que muitas vezes a gente pensa que é uma única voz, mas são três vozes, para que você tenha uma consciência forte, bem forte, sobre decisão, sobre compra, sobre venda, sobre gestão. Eu vou falar aqui para vocês sobre a psique humana ou sobre os nossos três eu, que eu chamo isso aqui de teoria da mente integrada, que na verdade, o primeiro pilar de 7 pilares da psicologia marquesiana, que nós vamos estar lançando nos próximos dias. E isso é uma base muito forte, porque nós precisamos saber como as pessoas pensam, como elas funcionam, para poder vender melhor, comprar melhor, conversar melhor, dialogar melhor. Nós temos primeiro o que nós chamamos de mente consciente. Esse conceito de mente consciente é um conceito bem forte e universal, com alguns autores, por exemplo, Freud. A mente consciente, a mente racional, a mente que pensa, a mente que entende. E para racionalizar, a gente gasta muita energia para aprender. Então, o aprendizado consciente é um aprendizado de entender as coisas, de explicar as coisas e que demanda uma energia muito grande. Na mente consciente, você consegue aprender de duas formas principais, que é repetindo e também você aprende por modelagem. Essa repetição, essa mente que repete, é uma mente que precisa 10.000 horas para se tornar extraordinária. 10.000 horas de repetição. Inclusive, nós temos um autor que chama Anders Ericsson, que ele criou a teoria que ele chama de outliers, fora da curva. As pessoas fora da curva é porque elas têm uma prática de 10.000 horas conscientes de repetir a mesma coisa. Um atleta, com certeza, os recordistas mundial, todos passaram de 10.000 horas. O cara que nada e quebrou o recorde mundial, ele já nadou mais de 10.000 horas. Você vai ficando bom, extraordinário, repetindo. Só que o problema é quem tem 10.000 horas para aprender. Esse é o problema. Porque 10.000 horas para aprender, 1 hora por dia, é perto de 30 anos. Aprender por modelagem já é muito melhor, né? Por exemplo, tudo que a gente faz aqui, você pode levar isso modelando para sua vida. Você vai ver, ouvir, sentir, para você levar para tua empresa, para o teu negócio, para tua carreira, para tua vida. É uma modelagem. É muito mais rápido modelar do que repetir. Outra coisa interessante é que o cérebro processa até 10.800 tópicos de informação por segundo. Nós temos um poder no consciente. Só que essa mente aqui, ela é limitada, ela cansa, ela é finita. Nós chamamos a mente consciente de Self 1. Self é o eu, é uma estrutura subjetiva profunda. Self 1 é o centro direcionador da mente consciente. Então os selfies são eus, são três figuras arquetípicos do eu, são três essências que defendem você, que faz você comprar, vender, racionalizar, sentir paz, ter saúde, ter doença. Esse primeiro self é o nosso ego. Esse nosso ego tem uma preocupação forte, que é proteger você. Pasmem, o ego é muito importante na nossa vida. O que é ruim do ego é o excesso do ego, onde você passa a ser insuportável, intragável, o único centro das coisas. Mas o ego que protege o teu corpo, a tua história, o teu aprendizado, ele é muito forte. A primeira função do ego é proteger teu corpo físico para você ter mais vida nessa terra. Acontece que muitas coisas que a gente gasta muita energia para aprender, é muito difícil para aprender, daqui a pouquinho se torna fácil. Dirigir é uma competência consciente, mas com 1, 2, 3, 4, 5 de direção, dirigir não é consciente, é automático. Tudo aquilo que eu gastava energia e agora eu economizo energia, passa a se chamar mente inconsciente. Ou seja, é a parte do consciente que foi automatizada. Gente, eu aprendi a ler e escrever de 4 para 5 anos. Então eu gosto de ler desde quando eu nem sabia ler direito. Claro que isso me ajudou. Mas não é só isso. Eu pesquiso uma coisa,
Aí eu pesquiso outra coisa que conecta com essa, aí uma outra coisa que conecta com essa, aí uma outra coisa. Você vai abrindo o quê? Multiplicidade de percepção. Você vai tendo plasticidade no cérebro, análise combinatórias infinitas no cérebro do mesmo assunto. Quando a gente vai ser alfabetizado, é desesperador. Ler, escrever, falar, juntar as letrinhas, é muito difícil. Daqui a pouquinho você fala a vida toda, o ano inteiro, sem esforço. Por quê? Porque é uma competência que ficou automática, ou seja, você começa a economizar energia. O que é um cara especialista? É um cara que economiza energia naquilo que ele faz, já é automática a competência, por isso que ele é especialista. O especialista, ele usa muito mais essa área do cérebro, porque ele é muito bom naquilo. Na mente inconsciente, que nós podemos chamar de Self 2, centro direcionador da mente consciente, podemos chamar de alma, conceito da energia que habita no nosso corpo, o centro energético, a intenção que você tem, a bondade, a humanidade, está aqui. A mente inconsciente, ela é composta por 4 partes. A primeira parte é a parte que era consciente e foi automatizada. Ou seja, a melhor parte do teu ego deixa de ser ego, passa a ser alma. A melhor parte de você, que é o Self 1, deixa de ser Self 1, passa a ser Self 2. E o nosso sonho de consumo é de transformar mais partes do Self 1 para serem Self 2. A mente automática. B, nossas emoções, que são reações químicas do corpo, que são reações elétricas do corpo. Elas agem de acordo de uma inteligência maior automática. Se você pensar assim, eu quero que o meu coração dispare agora, vai, 1, 2, 3, o coração dispara. Não dispara nada. Ninguém controla as emoções. Ninguém controla a emoção. A emoção é uma função automática do corpo. Você não fala agora. Agora eu vou ficar morrendo de medo. 3, 2, 1, medo! Então, olha que lindo. As emoções são incontroláveis, são automáticas. Na ciência a gente fala que 99,99% das emoções são incontroláveis. O meu corpo, ele reage, ele tem uma inteligência. Eu tenho as reações psicossomáticas, mas eu não tenho controle disso. Ou seja, eu tenho uma inteligência maior, além da minha cognição, que me protege antes de acontecer alguma coisa. E toda vez que o teu corpo tem uma reação química, a tua mente na hora fala, oi, o que está acontecendo? Se o teu coração você toma consciência e você fica pensando, o que está acontecendo comigo agora? Então toda vez que eu tenho uma emoção, eu tenho consciência da emoção e vou colocar nome na emoção, isso já não é mais uma emoção, é um sentimento. A reação química automática do corpo, a inteligência maior do corpo, o processo químico do corpo, a inteligência automática do corpo é a emoção. O nome que você dá, o reflexo da emoção, alguns segundos depois que você virou a emoção, isso é um sentimento. Sentimento é o nome que você dá para a emoção e é consciente. O que é inteligência emocional? A capacidade e habilidade que ao escolher o nome que você vai dar para a emoção, você escolhe nomes equilibrados. Toda vez que eu tenho consciência da minha emoção e eu tenho uma explicação de equilíbrio, eu tenho inteligência emocional. Toda vez que eu tenho uma reação química do corpo e a minha explicação é de descontrole, eu tenho falta de inteligência emocional. Então, na verdade, inteligência emocional é a capacidade que você tem de dar nome às emoções que já aconteceram no teu corpo. Terceira pilar que tem na mente inconsciente, tua fé, Deus, espiritualidade. Tem gente que fala assim, mas eu tenho consciência de Deus. Tem. Toda vez que você tem consciência de Deus e você explica Deus, é uma ação cognitiva. Só que de tudo que a gente vive, sente, transcende, transborda, restaura e cura, entre 5 a 10% é consciente. De 80 a 90% é inconsciente. Quando você lê a Bíblia, todas as vezes você vai entender que é uma mensagem boa. Todas as vezes. E você vai saber o que você tem que fazer. Mas você faz? Não. Porque eu tenho consciência do que fazer, mas eu não fiz. Quando eu leio a Bíblia e eu tenho uma reação física, um sentimento, uma emoção de rasgar, aí está funcionando. Por que é muito mais forte os rituais da igreja do que só a leitura da igreja? Porque provoca emoção. Quantos rituais? Lava-pé, batismo, homilia, pregação. É muito mais provável que a pessoa sinta uma coisa de rasgar. E quando ele sente, ele mudou. É cura. Então a fé, Deus, 80 a 90% é de sentir, não é de entender.
E aí você tem que lembrar que toda transformação e toda cura é um processo físico. Se eu não senti, eu não mudei. Tudo mentira. Eu sei que eu preciso mudar, eu tenho um mecanismo, eu acho legal, eu sinto uma emoção, mas eu continuo igual. Se todo mundo que lesse a Bíblia tivesse curado, a gente teria 90% do povo curado. Porque em algum momento, 90% das pessoas leram a Bíblia. Então, sentir a Bíblia, ter uma reação química no corpo da Bíblia, é completamente diferente de você ler a Bíblia. Se você vê uma pessoa pregando e você lê a Bíblia, a diferença é quilométrica, gente. Tem emoção, tem alma, tem vida, tem profundidade. Eu compartilhei com vocês, né, que a gente teve esses dias em Belém do Pará. Foi muito lindo aquilo lá, foi surreal, foi Sírio, foi surreal. Eu vi 8,5 km de pessoas, que dá 2 milhões de pessoas, uma atrás da outra, e meio que uma empurrando a outra e levitando. Aquilo é Deus purinho. Gente, é muito lindo, é uma coisa sobrenatural mesmo. Você olha, você só vê almas, você não vê pessoas, é almas de Deus conectadas juntos. Eu já tive muitas revelações, muitas coisas de igrejas, rituais. Gente, esse negócio de encontro de jovens, fogueira, esses treinos da igreja, eu já fiz isso muitas vezes, né? Encontro de casal, os treinamentos comportamental, eu tenho um dom, eu conheço isso profundamente. E isso é forte pra caramba, são rituais. A pessoa sente, ela cura, ela restaura, ela ressignifica, ela transcende. Tem energia maior do que essa. Olha, às vezes eu fico em dúvida do Papa, né? Que eu tive muito próximo do Papa, eu fiquei 1 metro do Papa. Às vezes eu fico em dúvida, né? O que é mais sagrado, mas eu acho que o Ciro ainda era muita gente. É diferente a energia. Eu fiquei uns 40 minutos imóvel, só chorando. Imóvel. Lá, em transe profundo. Isso é uma revelação. Isso é um sentimento. Isso é uma cura. Isso é expansão de consciência. O que mais tem aqui? Nossas reservas cerebrais. Ô Zé, o que é reservas cerebrais? Eu vou falar uma frase bíblica e você já vai entender. Reserva cerebral é tudo que você já é. Você já nasceu. Zé, o que eu sou? Você é luz, filho de Deus, extensão de Deus. Você é um ser perfeito. Você é uma alma que mora no corpo físico. Você é luz. Você é uma profecia de Deus na Terra. Você tem um chamado. Eu não sei se você encontrou ainda, mas você tem. Então, essas reservas cerebrais é tudo que nós nascemos para ser, nós vamos ser, gente. E acessar esse inconsciente, esse profundo nosso, é acessar nossa fé, é acessar tudo aquilo que está guardado no nosso poder, é acessar nossas emoções e ter consciência do consciente automatizado. O que é melhor na minha mente? O Self-1, o consciente, o que você precisa disso aqui? De método. Você precisa de método. Você precisa de ciência. Você precisa de ferramenta. Competência. E o Self-2, você precisa de quê? Você precisa de histórias. Para tocar a alma de alguém, somente contando história. Histórias, cases, causos, analogias, parábolas, metáforas, testemunhos, depoimentos, prova social, tudo isso está aqui. A alma é acessada por histórias e não por consciência e nem método. Tudo que a gente estuda e faz, que é a direção, é a parte mínima nossa. Você não é capaz de sentir quem você é. Você está além da tua compreensão. Por isso que nós temos que estar abertos para receber, revelar, restaurar, transbordar, para a gente viver algo que a gente imagina que é impossível, mas não é. Entre o consciente e o inconsciente, tem o terceiro self. Tem a parte da nossa mente que é o nosso guardião. Nosso guardião foi uma revelação que Deus trouxe para mim esse nome. Foi eu que criei. Esse guardião da mente, que alguns autores chamam de subconsciente, outros autores chamam de pré-consciente, e que se eu chamo de terceiro self guardião, é a parte da sua mente que protege você para sempre de você lembrar só o que você consegue lembrar. Então nós temos um recurso intrapsíquico, uma inteligência maior, que é infinitamente além do self-1 e do consciente, que filtra o que você pode lembrar e o que você não pode lembrar. E isso é muito fantástico, porque os traumas mais horríveis a gente não lembra. Tem um monte de coisa que você nem sabe o que aconteceu com você. Por quê? Porque você não está pronto para lembrar, nem entenderia. Então essa mente, ela é muito poderosa. Ela vai fazendo a gente ao longo dos tempos e lembrando os fragmentos que a gente se prepara para lembrar. E isso é muito lindo, muito lindo. Então esse guardião protege a gente dos nossos traumas, das nossas incongruências, das nossas angústias, das nossas sombras. Enquanto você não estiver pronto para lembrar, elaborar, restaurar, perdoar, curar,
tu não lembra. É como se fosse um assunto sagrado escondido de você. E na minha percepção, o que é um trauma? É uma dor tão grande que eu não consigo falar sobre. Trauma é parte de mim que ninguém pode saber, porque se alguém souber, ninguém vai gostar de mim e eu nem sei se eu vou ter reputação. Isso é um trauma. E aí você entende que todo mundo erra, que não existe trauma no mundo, que não é inerente do ser humano. E você fala sobre aquilo. Toda vez que eu falo de um trauma, ele não, trauma é trauma porque está escondido. Se não está escondido, não é trauma, é dor. E toda vez que um trauma vira dor, é muito mais fácil de eu vencer o trauma, porque não é um trauma, é uma dor. Porque só era trauma, porque era secreto. Mas agora eu compartilho com alguém, já não é secreto mais. No 7º dia do PSC, que é a grande sacada que eu tive nessa vida, que é o presente que a gente faz para as pessoas, que a gente faz constelação, faz psicodrama, faz coach sistêmica, faz coach em grupo, que é uma grande dinâmica em grupo. Nesse momento, as pessoas se sentem vulneráveis, elas ouvem as outras histórias vulneráveis e elas abrem o coração e elas se tornam vulneráveis. E toda vez que aquilo que você nunca contou para ninguém, muito menos para você porque você não lembrava, e você fala para alguém, aquele trauma secreto não é mais trauma, ele foi revelado. Muito mais fácil de você vencer o trauma. Gente, o Freud falava da cura pela fala, da terapia pela fala. Quando eu falo de um assunto que é insuportável, eu me curo do assunto. Mas às vezes você demora 40 anos para falar sobre aquilo. 30 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos. Tá indo bem aqui. Só que tem um pedaço que eu não sei se é muito bom, não. O outro pedaço é o seguinte: consciente, inconsciente, subconsciente, self 1, self 2, terceiro self, nosso guardião. Nós sempre vamos trabalhar para honrar o nosso sistema de crenças, valores e significado. É da natureza do ser humano, é da essência do ser humano nós termos significados, nós termos crenças, valores, sentido na vida. Esse guardião vai, por todas as variáveis, proteger você para você sempre falar a verdade sobre você. Zé, o que você está falando? Eu estou falando que as pessoas que sentem que não têm merecimento, as pessoas que sentem que nasceram pobres e não são prósperas, as pessoas que sentem que são pequenas, qual é a verdade delas? Sou pobre, sou incapaz, casamento é ruim, meu pai batia na minha mãe batia no meu pai, não gosto de relacionamentos. E aí o que ela vai proteger ela? Ela vai proteger ela de ser próspera, ou seja, ela não vai ser próspera. Tu vai proteger seu merecimento, é proteger no sentido de que você não vai ser próspero e nem merecedor. Você vai proteger você da sua própria luz. Dinheiro é uma coisa que você não vai ter, porque você sabe que você é uma pessoa pobre. Então a tua programação é: eu aceito essa posição. Tudo que eu fizer para me tirar dali, eu me boicoto, eu não faço. Tu vai honrar às vezes o teu avô, aquela pessoa mais fofa da família, mais rica da família, que ganhava 50 mil reais por mês. Quando você vai ganhar 51 mil, você vai dar um jeitinho de perder tudo e voltar para 30, para não desonrar teu avô, que ele que ganhava 50, você só pode 49. É muito forte isso aqui. Então o guardião, ele protege a gente das perebas sim, mas isso é a parte boa. E a parte ruim? Que ele protege você dentro do que você acredita. Se tu se programou para ser ruim, deixa eu te falar, é difícil, tu vai viver uma vida ruim. Porque esse sistema é leal e fiel ao que você acredita. Por isso que é importante a gente saber que nós não somos os terceiros self. A essência de quem nós somos é o self 2, é Deus, é fé, é emoção, é o melhor do consciente. Quantas vezes você tá mal pra caramba e você fala: meu Deus, a minha vida tá boa, por que eu tô me sentindo mal? Porque você tem memórias protegidas do consciente, mas que você vive no inconsciente e não consegue explicar. Por que o processo terapêutico é a coisa mais linda do mundo? Porque você prepara a pessoa para quê? Para lembrar. Lembrar do quê? Da dor. Para quê? Para vencer a dor. Então, no fundo, os traumas e as dores existem para serem enfrentadas, reveladas, curadas, tratadas. É para isso. O nosso chamado é que você tenha uma amizade tão forte com seu guardião, que você esteja pronto o suficiente para lembrar todas as suas memórias. Isso é cura emocional, no nível profundo. Eu fico pensando, imaginando, num mundo onde vou dar o melhor de mim para divulgar isso aqui para todos os lugares do planeta, que a pessoa entenda que é muito mais do que estudar, é muito mais do que ter fé. É você estar pronto para liberar e lembrar de todas as suas memórias. Qual é a forma mais poderosa de lembrar memória? Meditação. Porque tem um estado de expansão da mente, é um estado de atemporalidade, é um estado de abrir os canais, os portais, do tempo. E como é que eu me curo? Com uma forte emoção.
Então, se você tem consciência de como você funciona, se você tem consciência do efeito dominante da emoção, se você tem consciência do seu guardião, o que nós temos que fazer é um mergulho na alma para liberar o nosso guardião, para lembrar o que nós precisamos lembrar, restaurar o que precisa restaurar, curar o que a gente precisa curar. E isso é sensacional. Essa é a essência da psicologia marquesiana. Essa é a teoria da mente integrada, um dos 7 pilares de todo o trabalho que eu construí. E eu quero ainda falar uma coisa bem interessante, que eu discordo e que vejo diferente do Freud, que eu amo e estudo há mais de 30 anos. O consciente, o ego, o self-1, o Freud e eu pensamos iguais. Só que daqui para cá nós pensamos diferente. Porque na teoria da psicanálise, o material reprimido, a dor, o trauma escondido, está no profundo do teu ser, no Self 2. E é o subconsciente, na teoria dele, que tem a força. Só que você pensa, o raso e o profundo, a minha força é o meio? O que você acha que existe na essência mais profunda da alma humana? Na minha tese, Deus. E na tese do Freud? Dor, material reprimido, trauma. Então nessa parte é a parte que eu discordo brutalmente, porque eu não posso aceitar que a minha essência é daquilo que eu escondo, que é a minha dor. Eu não posso aceitar, mas eu posso aceitar que isso é meio purificação, que é o guardião. Isso eu posso aceitar. Se você pegar um iceberg, o Self 1 tá lá, eu também. E na minha teoria o profundo é o Self 2, Deus, e o meio é o guardião, e o dele é o contrário.